Sou Antônio Calil, sócio do FRK Advogados. Tenho mais de 25 anos de carreira e grande experiência na área do direito de família e das sucessões. No vídeo de hoje, vou tratar de um assunto de grande interesse para as pessoas casadas ou em união estável. Vou falar da diferença do efeito do regime de bens na situação da separação e na situação da sucessão. Muitas pessoas, quando se casam ou vivem em união estável, optam pelo regime da comunhão parcial de bens. Vou usar, portanto, esse modelo como referência aqui no vídeo de hoje. No regime da comunhão parcial de bens, qual é o efeito que esse regime tem sobre o patrimônio desse casal? Durante a convivência, tudo aquilo que o casal adquire passa a ser dos dois, em partes iguais. E aquilo que existia antes pertence exclusivamente ao titular daquele bem. Então, por exemplo, eu casei e já tinha um imóvel antes e durante o meu casamento adquiri um segundo imóvel. O segundo imóvel, se eu estou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ele vai pertencer em partes iguais a mim e a minha esposa. O primeiro imóvel, aquele que eu possuía antes do casamento, ele será exclusivamente meu. Também serão exclusivamente meus os bens que, durante o casamento ou união estável, eu venha a adquirir por herança ou por doação. Esses bens aos quais eu me refiro como sendo meus, no direito nós chamamos de bens particulares. Bens particulares para fazer a distinção dos bens comuns. Bens comuns são aqueles, como o nome já sugere, que pertencem em partes iguais, em comunhão, a mim e a minha esposa. E particulares são os que pertencem exclusivamente a mim, seja a ela, dependendo daquele que os titulariza. Então vamos lá. O que acontece na situação de separação e na situação de sucessão, sucessão por morte? As pessoas costumam ter conhecimento dos efeitos do regime no cenário de separação. Então, se eu vier a me divorciar da minha esposa, aquele patrimônio que foi construído durante o casamento, que não tenha sido recebido por herança ou por doação, aquele patrimônio será dividido em partes iguais e aquilo que pertencia a um ou a outro, adquirido dessa outra forma que eu mencionei, não entra na comunhão, então cada um sai do casamento com os bens particulares para si. Então, os bens comuns são partilhados e os bens particulares são preservados como patrimônio de cada um. Efeito distinto acontece caso um dos dois venha a falecer. Então, vamos supor que eu faleça na condição de casado ou de convivente e o regime for da comunhão parcial e, ao falecer, eu tenha bens particulares. Qual é o destino desses bens? Bom, os bens comuns, eles serão de propriedade, metade deles será de propriedade da minha viúva. Então, o que era patrimônio comum, metade é dela e a outra metade é transmitida para os meus herdeiros. A questão aqui é sobre os bens particulares. A minha viúva será minha herdeira também. Então, ela terá direito a participar dos meus bens particulares. E essa participação vai depender da existência de herdeiros outros. Então, por exemplo, se nós tivermos filhos, os filhos, sendo descendentes, são herdeiros. Se houver a viúva mais os filhos, a viúva disputará a divisão desse patrimônio com os filhos. Não havendo filhos, mas eu deixando pais ou avós vivos, eles também serão herdeiros necessários. Minha viúva disputará, concorrerá à divisão desses bens com os meus ascendentes. Então vejam, se eu venho a falecer
deixando, além do patrimônio comum, também um patrimônio particular. A minha viúva, ela receberá o patrimônio de duas formas. Na primeira forma, sendo titular da metade, que pertence a ela, e a gente chama de meação, ela será meeira sobre a parte comum do patrimônio. E será a segunda forma em que ela receberá, pela qual ela receberá esse patrimônio, é como herdeira. Então, além de meeira, ela será herdeira com relação aos bens particulares. Saber disso é importante porque, dependendo da configuração patrimonial de determinado casal, pode ser mais ou menos interessante pensar na elaboração de um testamento. Mas, se for o caso, nada de aventuras jurídicas. Não deixe de consultar um profissional para ter conhecimento dos efeitos, das consequências, dos cálculos que podem e devem ser feitos em relação a esse tema. Gostou desse vídeo? Se sim, eu quero lhe pedir uma contrapartida. Não deixe de curti-lo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhá-lo para aquelas pessoas que você considere que possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.